Graça e paz, irmãos. Vamos aguardar o pessoal aqui aparecer. Meus amados, hoje eu pensando e estava falando o que falar hoje, né? E veio um tema na minha cabeça, um tema atual e de uma importância muito grande. E é de um dos assuntos que está em alta, né? Envolve muitas questões do mundo atual, do tempo em que estamos vivendo, né? E se registra em Mateus, no Evangelho de Mateus, Mateus 6:21. Mas eu vou ler já desde o começo para nós abordarmos aqui o assunto. Eu vou estar lendo aqui na Nova Versão Internacional. Se diferir um pouquinho dos irmãos, é, é só são mesma versões, né? Mas são de traduções diferentes. Diz o seguinte: não acumuleis para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde o ladrão arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde o ladrão não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Bom, o tema hoje é um tema atual, né? Aqui está falando de tesouros, né? Não acumular tesouros. E é um texto interessante que envolve questões que na atualidade se faz muito presente, que é o materialismo. A ideia, quando propus a examinar esse texto, foi de que nós falaríamos sobre o materialismo, né? O materialismo que tão de pé, que está presente, né? O materialismo ele tem vários filósofos, né? Várias pessoas que se dedicaram a isso. O materialismo, quando surgiu, o pensamento materialista, o incrível que pareça, não era contra, né, Deus, não tinha esse lado. Alguns até acreditavam em Deus, no seu superior, né? Mas depois, ao tempo, foram extinguindo, deixando Deus de lado. E até surgindo aí, acho que grande parte dos pensamentos filósofos, até Epicuro e outros aí fizeram trabalhos filosóficos no materialismo. Mas o materialismo se tornou uma coisa muito interessante no nosso século, né? E com a Revolução de Marx e essa coisa toda que diz que tudo envolve a matéria, né? E nós tiramos a espiritualidade. A espiritualidade se tornou jogada de lado e se tornou importante a matéria, o ser, as coisas. E o Jesus, né? Ele traz uma visão muito interessante, né? Muito interessante sobre a vida, os valores dela, né? O materialismo ele se faz presente até mesmo dentro das nossas igrejas, né? Você vê que hoje é importante dentro de muitas das vezes de uma denominação, é ter um templo grande, né? E estão querendo ali ou marketing dentro da igreja, visando interesses econômicos e não interesses
de salvar almas, essa coisa toda. Isso também é uma forma de materialismo. A teologia da prosperidade eu também vejo como uma teologia materialista, tá? E por que que nós estamos vivendo essa tamanha crise, né? Porque nós estamos tirando os valores, né? A gente tem que entender que os homens de hoje eles são mais importantes às coisas do que as coisas de Deus. É muito mais importante. E Jesus, quando ele está aqui no sermão, ele fala uma coisa: não acumuleis para vocês tesouro na terra, né? E aqui ele já está começando a falar de uma coisa interessante. Não é que ele está sendo contra as riquezas ou coisa. E o que que ele está falando não é esse aspecto, não é o aspecto de você não fazer economia, não poupar. Mas ele está falando em você colocar o seu coração nesses aspectos. E ele fala assim, com muita, onde a traça e a ferrugem destrói. Está mostrando de que essa riqueza, ela é uma riqueza transitória. Veja só, corrói a traça, né? E as pessoas depositam suas fé, sua esperança em dinheiro. E outra coisa que ele põe que os ladrões roubam, furtam, né? Furtam ele. Isso mostra que não há segurança na riqueza. Está mostrando como que é frágil a busca pela riqueza. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O tesouro dos homens, eles são palpável, né? Pega, tem, mas ele não produz no homem esperança, não produz nele uma vida eterna. Mas muitas pessoas estão, muitas das vezes, preocupadas em viver uma vida cheia dos bens materiais e se esquecendo de que todas essas coisas são transitórias. A riqueza não pode, ela não lhe trará felicidade. É ilusório o homem ele pensar de que as riquezas podem lhe fazer feliz. É comum a gente entender que as pessoas acham que riqueza pode produzir felicidade. E, não obstante, a gente dá uma olhada em muitas das vezes um rico milionário ele acaba se suicidando. Quando Rockefeller morreu em Nova York, foi convidado um pastor, então um pastor para pregar no sermão no, no funeral dele. E ele se tornou o primeiro milionário dos Estados Unidos, o homem, né, do petróleo, né, até hoje as suas empresas são conhecidas, até mesmo no Brasil, né? E tem um famoso que tem o nome de Concha, né, a Shell. E quando esse pastor foi convidado, ele para pregar o sermão da despedida ali e as pessoas estavam presentes e ele falou: "Olha, eu mandei aqui no cemitério e procurei vários locais e não encontrei nenhuma gaveta para levar o dinheiro, a riqueza dele. Ele se tornou um homem rico, mas ele não pôde levar nada além do que tem a roupa e do pó e vai voltar para lá. Essa perspectiva ela muda a maneira do cristão se relacionar com as coisas. Nós não temos como o dinheiro como o nosso Senhor, mas nós temos Cristo como o nosso Senhor. E que o dinheiro é sim para o uso da glória de Deus. E isso muda de perspectiva. Nós não somos escravos do dinheiro, mas pelo contrário, o dinheiro que é dado a nós, que nós alcançamos por meio de trabalho, é para o uso da glória de Deus. E essas perspectivas, elas vão mudando a maneira de você se relacionar com Deus, porque Deus é um ser relacional, mas com seu próximo também. Ele fala para não ter amor a esses valores. E quantos homens estão se perdendo? Por quê? Porque botaram o dinheiro acima de Deus, acima dos valores. E essa cultura terrena, ela é muito forte nos dias atuais, porque o homem moderno, ele está de olho, sempre vendo as coisas desse tempo. Ele está preso à matéria.
Mas Cristo veio trazer uma outra perspectiva, um outro mundo, e na qual nós, como cristãos, nos relacionamos com Ele. Nossa riqueza é Cristo. Nosso maior valor que nós temos é Cristo e não as coisas. Os nossos relacionamentos importantes são as pessoas e não o que elas têm no bolso. E isso tem que mudar em nossas relações, porque importantes são as pessoas. E esse mundo materialista ele está dando importância a dinheiro, a ter, a conquistar, dentro da perspectiva humana, mas a perspectiva divina, ela é outra perspectiva. E isto é o que nós, como cristãos genuínos, verdadeiros, nós temos que buscar. Buscar primeiramente a glória de Deus e não se satisfazer com as coisas dessa terra. E isto nos entristece, porque nós estamos vendo uma igreja que muitas das vezes estamos mais parecido com o mundo do que parecido com Cristo. Nós temos que entender de que nós não somos escravos do dinheiro, mas somos escravos de Cristo, para o bem da sociedade, para o bem da humanidade. E essas perspectivas elas são contundentes, porque nós temos até o próprio Judas, né? Judas ele teve uma possessão maligna e é engraçado que foi por dinheiro, né? As pessoas geralmente quando pensam numa pessoa processa o demônio, pensa com mão para trás, com linguajar, né? Um linguajar. Não! Quando ele resolveu trair a Cristo, o que a Bíblia nos afirma é que os espíritos malignos se apossaram dele, né? E a gente vê isso claramente quando os irmãos, só para contextualizar para os irmãos, está lá em Lucas. Vamos pegar a Bíblia aqui, irmãos, e dar uma observada lá em Lucas 22, né? Quando eu vou ler do versículo 1 até o 6, para os irmãos observarem. Estava se aproximando da festa dos pães sem fermentos, chamada de Páscoa, e os chefes do sacerdote, os mestres da lei, estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinha medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Judas se dirigiu-se aos chefes do templo, tratou com eles o que lhe lhe prometeram dinheiro, e ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus Cristo, quando a multidão não estivesse presente. Veja só, ele trocou Jesus Cristo por dinheiro. Ele trocou aquilo que era palpável, que era dinheiro, que ele achava que era suficiente, por Cristo. É muito triste, mas há homens que trocam Cristo pelas riquezas. Acham que é superior à riqueza e trocam a riqueza terrena, a riqueza que é transitória, uma riqueza que não é para sempre, pela riqueza eterna. Os verdadeiros homens ricos são aqueles que têm Cristo como seu Salvador e vão morar com Ele na eternidade. Esses são homens ricos, esses são homens prósperos, não segundo o mundo, mas segundo o que a Bíblia nos afirma. É muito triste nós observarmos que esses valores estão sendo destruídos na sociedade e até mesmo dentro da igreja. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas os valores do mundo não podem ser os valores que nós preservamos. Se nós pensarmos só nessa terra, nós somos os mais miseráveis homens. E o que eu levo à reflexão, que é uma reflexão para todos os que estão acompanhando e que posteriormente verão esses vídeos que nós estamos produzindo, é de que nossa igreja, de que o povo de Deus, ele tem como a maior riqueza Jesus Cristo. E que o mundo não nos... Ele não é a razão. A razão nossa é de servirmos a Deus. Nós estamos aqui no mundo para ser sal e luz nesse mundo. Não são os valores monetários que têm peso em nossas vidas, mas sim o amor a Deus
e as suas criaturas, de proclamar o Evangelho, de buscar viver para a glória dele e não pelas riquezas. Nós não podemos viver uma vida como muitos que são escravos. Há pessoas que têm somente dinheiro e não têm mais nada. Mas nós cristãos, nós temos Cristo, que é o suficiente para nós. A igreja precisava voltar aos valores de preservar esses valores, de ter a maior riqueza, não o que tem no banco, mas é o que tem no coração, que é Cristo. E nós estamos nos tempos em que o cristianismo está em crise. Eu vou convidar os irmãos para dar uma olhada em Colossenses 3, em que ele é bem categórico, o apóstolo, e ele falando lá em Colossenses 3, no 1, ele diz assim: porque já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurais as coisas do alto. Veja a referência que ele faz. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão agora e suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Veja só, ele fala pensando nas coisas do alto, vivendo para Deus. O crente, ele tem que viver para Deus. O que nós estamos vendo hoje no cristianismo é que muitos estão se perdendo porque não estão observando o que as escrituras dizem. Nós temos que pensar não nas coisas transitórias dessa vida, mas nas coisas celestiais. Usar a nossa riqueza, os nossos bens para a glória dele, ajudando o próximo. Estamos vivendo num momento de pandemia e muitas pessoas já fizeram compra para 3 meses, 4, 5 meses, mas não fazem muitas das vezes uma reflexão. E o seu vizinho? Será que ele não está precisando? Será que não tem pessoas precisando? Porque é bom, bem-aventurado é servir, bem-aventurado é dar. As pessoas que mais se dispõem a servir a Deus com seus bens, com desprendimento à sociedade, são as pessoas bem-aventuradas, são felizes nessa vida, porque têm o desprendimento das coisas. Mas a Bíblia também tem um alerta de que Jesus, uma certa feita, ele falou, estive nu. E as pessoas que estavam lá falaram, mas quando é que o senhor esteve nu? Tive fome, quando é que o senhor teve fome? Ele falou, quando deixaste de ajudar qualquer um desses pequenininhos, vocês fizeram isso comigo. Nós temos que ter os nossos bens para servir as pessoas. Nós temos que nos dispor. O cristianismo é amor ao próximo. É dedicar a sua vida a outros. Jesus Cristo é o maior exemplo. Ele, sendo rico, se encarnou no nosso meio, se fez pobre, porque ele se compadeceu de nossas fraquezas. Essa é uma mensagem bonita e nós, como representantes de Cristo, como mensageiros de Cristo, como pessoas, também temos que fazer a mesma coisa, doar a nossa vida aos nossos irmãos. A mensagem que eu deixo hoje é de reflexão e de que nós deveríamos pensar. A que Deus você está servindo? Ao Deus dinheiro ou ao Deus Todo-Poderoso? Que nós possamos nos tornar mais santos, viver uma vida mais santa diante de Deus e de saber de que tudo que nós temos é para a glória de Deus e para o uso do Senhor. Nós não temos nada, nem a vida que nós temos não é nossa, porque ela foi dada por Cristo. Nós não sabemos até que dia viveremos, mas uma coisa é certa, de que enquanto vivermos aqui, devemos viver para a glória de Deus e somente para a glória de Deus, servindo a Deus com tudo que Deus tem nos dado. Não só as questões, porque nós por natureza somos egoístas, mas Cristo nos ensinou a amar o nosso próximo. Nós somos pessoas por natureza, mas a santificação ela nos quebra. Ela tira isso de nossas vidas. E que a igreja do Senhor e que os irmãos possam não ser escravo do dinheiro, mas sim escravo de Cristo. Assim eu deixo essa reflexão para os irmãos e que a paz de Deus esteja em todos os corações e que tenha uma noite abençoada, uma noite cheia da presença de Deus e que vá essa reflexão. Pense no cristianismo e na sua prática cristã.
não só a sua, também a minha, de que a gente precisa moldar-nos à vontade de Deus. Por isso que as Escrituras, tudo aquilo que ela nos ensina, vamos praticá-la, porque ela é para o nosso bem. E vamos viver como luz do mundo e sal da terra. Tenha uma boa noite a todos.